Extra, extra, plantão por aqui. Eu precisei interromper a nossa programação normal para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Como você se coloca no mercado de trabalho, ou como você acredita que alcançará o sucesso. Esses temas eles já estavam em discussão lá no Instagram da Pura Arquitetura BH. E depois que nós começamos a discutir esse tema por lá, eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas e muitos questionamentos. E eu resolvi atender a alguns pedidos, como por exemplo o da Letícia Castro, que me mandou um direct, além de uma linda mensagem, ela me pediu o seguinte: gostaria de sugerir uma série de vídeos de dicas e conselhos para jovens arquitetos e estudantes no fim do curso, se possível. E é isso que nós faremos. Por quê? Deixa eu situar vocês nesse novo contexto. Essa semana eu fiz uma live no Instagram junto com a minha colega e expert em gestão de projetos, Camila Veiga. E nessa live nós discutimos sobre a desvalorização do arquiteto no mercado de trabalho. E nós discutimos quais seriam as razões para isso. Em paralelo, eu divulguei também lá no Instagram uma vaga de estágio aqui para o meu escritório. Era uma vaga um pouquinho diferente, porque eu preciso de uma pessoa que me auxilie na produção de conteúdo para as redes sociais. E nesse post eu simplesmente pedi para que os candidatos fizessem uma breve apresentação no corpo do e-mail e coloquei como requisitos: se desligar do óbvio e se ligar por aqui, ser criativo e gostar de aprender. Eu recebi cerca de 200 e-mails. Eu recebi e-mails que eu achei muito interessante, em que o candidato ele se apresentava, ele mandou também um currículo anexo e, por exemplo, onde no currículo falava áreas de interesse, ele colocou ali todas as áreas de interesse e no final colocou criação de conteúdos digitais. Eu entendi que aquilo ali foi colocado para cumprir as exigências da vaga, o que é ótimo, tá tudo certo. Esse aluno ou esse candidato mostrou que ele sabe ao que ele está se candidatando e que ele tem interesse naquilo. Outra coisa que eu deixei clara na divulgação da vaga foi que eu não iria exigir experiência profissional. Há muito tempo eu tenho o desejo de dar a oportunidade a alguém que ainda não teve a sua primeira experiência profissional e eu deixei isso claro no post. Eu recebi muitos e-mails de candidatos que já estavam quase se formando ou que já tinham tido outras experiências profissionais. Até aí tudo bem, ele quis se arriscar. Mas o que esse candidato ele tem que fazer? Ele deveria justificar o porquê da contratação dele para aquela vaga. Então, por exemplo, eu já tive experiências profissionais em construtoras, em escritórios em que eu fiz tais e tais e tais serviços, mas eu ainda não tive uma experiência profissional com esse tipo de trabalho, com criação de conteúdo, por exemplo. Ou seja, ali ele já estava se colocando, pelo menos de forma mais competitiva, com os outros candidatos que realmente não tinham nenhuma experiência profissional. O que mais que esse candidato poderia falar nessa breve apresentação? Ele poderia me mostrar os programas de edição que ele sabe mexer. Ah, eu já sei mexer no Photoshop, eu já sei mexer no Adobe ou no programa tal de edição. Eu nunca trabalhei, eu estou no começo da faculdade, mas eu sei fazer isso. Ah, legal, essa pessoa pode me atender. Eu recebi um e-mail também de uma pessoa que se referiu ao escritório como Kitorim. Ou seja, o Kitorim é a forma como eu chamo o meu escritório frequentemente lá no Instagram. As pessoas que me seguem há mais tempo sabem que esse espaço é o Kitorim para mim. Falando isso, ele já cria um vínculo afetivo comigo. Já dá aquela sensação gostosa de ler o e-mail. Teve uma outra candidata também que escreveu que ela adoraria ter uma girl boss. Essas coisas, gente, mostram desenvoltura, mostram criatividade, mostram que esses candidatos, eles realmente poderiam me ajudar com a criação de conteúdo. Eu pedi para não serem óbvios, eu pedi para serem criativos e recebi e-mails totalmente em branco. Isso é muito sério, a gente está falando de uma oportunidade, de uma vaga, mas a gente está falando também de como esses profissionais se posicionam. Ou como esses futuros profissionais acham que eles serão valorizados pelo mercado. O que eu tenho falado muito é sobre o nosso posicionamento e sobre a nossa capacitação. Porque é só assim, mostrando profissionalismo, mostrando competência, que a gente vai conseguir o respeito do mercado. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura, o posicionamento desses futuros profissionais diante de uma oportunidade de trabalho. Muitos não foram profissionais, muitos não souberam se colocar, se apresentar. Se eles não conseguem fazer isso diante de uma oportunidade de trabalho, imaginem como eles se colocarão diante de um cliente,
no atendimento a um cliente. Qual será a responsabilidade desse profissional diante de um projeto? Se ele não foi capaz de pesquisar sobre uma vaga de trabalho, de saber sequer onde esse escritório se localizava, qual será a postura desse profissional diante de um projeto? Um projeto que sempre traz muitos desafios, muito aprendizado, em que a gente tem que estar ali pronto, buscando as soluções, buscando as informações e preparados para dar as respostas necessárias. Eles não souberam dar a resposta necessária a um pedido de se apresente brevemente. Eu recebi e-mails em que o candidato dizia: segue currículo anexo. Gente, eu não pedi currículo na vaga. Eu pedi que eles fizessem uma breve apresentação. O que esses candidatos deveriam fazer? Eles deveriam mostrar o interesse em trabalhar com produção de conteúdo. O trabalho aqui dentro do escritório de desenvolvimento de projeto ou de participação em obra, o que quer que seja, poderia vir a acontecer posteriormente e de forma natural. Mas a vaga, ela era para a criação de conteúdo. A mensagem aqui hoje para vocês, estudantes ou arquitetos recém-formados que estão começando a sua carreira profissional. Se interessem, busquem a informação, busquem o conhecimento, pesquisem, passem segurança aos seus futuros clientes, mostrem do que vocês são capazes, vendam o peixe de vocês. É isso que a gente precisa fazer. O nosso posicionamento, a nossa postura diante de um trabalho, as respostas que nós daremos, se nós seremos assertivos nas nossas pesquisas, no nosso entendimento do que aquele cliente quer e como que a gente vai apresentar isso para ele. Esse pequeno exemplo da vaga de estágio mostra como grande parte desses estudantes que estão se preparando para irem para o mercado não estão preparados, na verdade, para se apresentarem como arquitetos capacitados, como arquitetos extremamente profissionais. A gente ainda vai aprofundar nesse assunto, entrando em outras esferas nos próximos vídeos. Se você quiser deixar o seu comentário ou sugestões de temas para a gente discutir, todos os comentários serão muito bem-vindos. Agora, no final de 2020, eu completo 20 anos de formada. No final desse mês de agosto, eu vou lançar a minha Masterclass Ninja. 20 em 2, gestão na prática. O que é isso? 20 em 2. Essa Masterclass será uma super aula de 2 horas de duração, onde eu vou repassar toda a minha experiência e todo o conhecimento técnico sobre gestão que eu adquiri em 20 anos de carreira. Ou seja, 20 anos no mercado de trabalho, trabalhando sempre como autônomo. Se gostou dessa discussão, se ela fez diferença para você e se você está animado com essa nova série, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.